Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Facebook, no canal 21 da NET, na TV Orkut, onde o normal é ser diferente. Normal aqui é ser paranormal. E como vai, planeta? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo ao planeta Terra, a todo mundo que está plugado aí, afinal de contas, é mais de 1 milhão de acessos. Gratidão ao povo da Terra e a todos os amparadores espirituais que nos ajudam a fazer toda semana esse programa, né, Kátia? É verdade. Nós vamos agora falar dos nossos apoios e também de algumas novidades. Então, primeiramente, nós queremos agradecer o apoio da Casa Shiva, que nos veste semanalmente, né, os nossos modelitos. Hari Shiva, gratidão aí o pessoal da Casa Shiva, uma honra vestir a roupa de vocês, sempre muito bacana. www.casashiva.com.br, lá você conhece toda a linha de produtos deles. Também ao Tony Gandra, do You Lounge, ali na Alameda Franca, né, Cris? É, que nos faz toda a produção visual, cabelo, maquiagem, tudo que temos direito para ficar melhor, né? Mais apresentável para esse programa maravilhoso, né, cara? É verdade. Então, toda semana nós estamos com ele. Ele faz essa leitura, né, que é visual. E você pode também fazer a sua. Então, entre em contato através do youlounge.com.br e você conhece tudo que existe ali. É um lugar muito gostoso. É verdade. Eu quero começar o programa convidando você a um passeio para o Egito, agora dia 18 de novembro de 2013. Eu e Kátia Gaia levaremos você com o programa Enigmas para conhecer um dos países mais enigmáticos da Terra. Berço de civilização humana, né, Kátia Gaia? Vamos falar um pouquinho da viagem. Bem, primeiramente nós iremos para Amsterdã, onde faremos a nossa conexão, e depois rumo ao Cairo. Lá, Museu do Cairo, Mercado Khan el-Khalili, pirâmides, né, Giza, Saqqara. Nós faremos alguns ali trabalhos e também passeios ali no Cairo. Depois nós iremos para Luxor, para o cruzeiro pelo Nilo. Então lá nós faremos os templos, muitos lugares, muitas compras, nós faremos as vivências, as palestras, enfim. É cultura mesmo, associado à espiritualidade. Então são 12 dias mágicos, onde você irá conhecer muitas coisas. Mas para isso entre em contato, né? Nós estamos aí com vagas limitadas, porque não são muitas, muitos já foram vendidos. Mas você pode também fechar o seu pacote através do contato @abatur.com.br, que é esta agência que já está mais do que anos no mercado e estão aí para atendê-los, né? Também pelo fone 011 3258 1100. Bom, gente, eu espero você para essa jornada e lá a gente vai conhecer e conversar muito sobre ufologia, porque o senhor Eric Vordani que nos deu cada indicação maravilhosa, né, Kátia? É verdade. E nós temos um parceiro novo também aqui no programa, que é a Quiberon. Você já conhece esse sistema? Então, você não gostaria de ter a sua franquia? Você pode entrar em contato conosco, que é um emagrecimento sem qualquer tipo de método invasivo, somente com as toalhas quentes, manobras, né? E você pode ficar conhecendo esta linha de produtos, na verdade, um produto em si, que não exige nenhum outro tipo de finalidade, a não ser o seu comportamento, a sua reeducação no dia a dia. Então, para que você conheça e tenha a sua franquia, o telefone é o 3258. Opa, eu ia dar o da Batur. 3482. Esquecendo o meu telefone, vamos lá. 3482-6381. É muita informação, Cris. É muita informação, mas que legal, né? Além de informação aqui no Enigmas, você recebe um elemento, um alimento, não vai ser excretado no dia seguinte. É verdade. Que autoconhecimento a gente leva a sepultura dentro e eternidade afora. Antes da gente chamar os nossos convidados, que hoje o programa vai estar belíssimo. E afinal de contas, cara, somos todos um, né, Kátia? Somos todos um. E aqui estamos. Já trouxemos várias pessoas do Somos Todos Um, né? Mas essa é muito especial. É verdade. Ela tem uma mensagem muito especial que envolve, inclusive, um código de conduta para toda a raça humana, onde a gente possa vir a se tornar homoconsciência muito mais rápido do que qualquer outra fórmula mágica que te oferece por aí. É um código de conduta, porque tudo começa de dentro para fora.
para que vocês interajam com nossos convidados, é só você acessar o Facebook ou a página da TV Facebook ou da TV Orkut. É só mandar sua pergunta, nós faremos aqui para os convidados. E antes, Cris, eu gostaria de passar também o site para que vocês vejam o acervo nos nossos programas anteriores, que é o www.espacocron.org. E lá você tem a TV Cron, lá tem uma infinidade de vídeos, desde que nós começamos, e alguns também que são da Cris, nossos, que nós tivemos outras participações e outras mídias. É verdade, são mais de 400 vídeos que está disponível para você aí no YouTube. Temos mais ou menos 300 mil acessos semanais, e o pessoal está compartilhando e dividindo esse conhecimento, porque só assim nós atingiremos rapidamente o que os nossos amparadores desejam. O despertar consciencial da raça humana, né, cara? Com certeza. E nós teremos novidades para vocês, mas nós não vamos comentar ainda. Por enquanto, vamos ficar em off. Agora, Kátia Gaia, vamos à mensagem do livro, né? Exatamente. Princípio da apolaridade. Tudo é como é. Separar os aspectos da existência entre dois polos como o bem e o mal, luz e sombra, certo e errado, é esquecer-se de que partimos da unidade onde não há dualidade. Então vamos apresentar a nossa convidada, que é, além de especial, ela é espacial, porque está em contato com forças estelares e vem aqui trazer autoconhecimento para que você cresça, para que nós cresçamos juntos. É isso aí. Ale Barello, seja bem-vinda ao programa Enigmas, uma honra estar contigo. Queridas, muito boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Esse programa é uma referência e muito legal para que a gente atinja justamente este nível de consciência que é necessário. Só com gente como vocês mesmo. Não, e como você que veio, né, nos presentear com todos esses conhecimentos que vêm do alto, gente. É a força pleidiana atuando sobre a nossa raça humana e muitos pleidianos também reencarnados no planeta Terra para esse momento decisivo da nossa humanidade. Então a Lê vai explicar um pouco de quem são os pleidianos, do Codex que ela traz, junto com tantas outras pessoas que estão nesse projeto. Então ela vai trazer para você. Mas antes disso, Alê, eu gostaria de apresentar a Kátia Gaia. Bem, o nosso quadro cultural, né? Hoje nós temos a honra de receber uma pessoa que eu sou fã, de carteirinha. Eu também, porque eu acho que ela tem uma ligação muito peculiar com os anjos aí. Hein? Eu sinto, só falta as asinhas, é que eu não estou vendo. Mas a harpa ela trouxe. É verdade. Como vai, Celi? Tudo bem? Seja bem-vinda, Celi. Honra enorme estar contigo. Arpista. Tudo bem, Celi? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra a gente poder retornar e estar em contato com pessoas que têm assim uma essência de vida como a de vocês, que a gente só o fato de estar podendo compartilhar esse espaço, esse momento com vocês, realmente já valeu a minha tarde. A honra é nossa, né? Nossa. Quantas asas, realmente eu não trouxe hoje, mas elas estão aí, todos que puderem estão vendo. Olha, eu costumo dizer que a Celi nasceu com a harpa do lado, porque ela não toca. Eu acho que ela já é a própria harpa, né? Porque, na realidade, ela faz isso com tanta alma que encanta todo mundo. Eu vou convidar você, Ale Barello, a escutar, então. O que você vai tocar para nós, Celi? Então, eu gostei de ouvir a entrada, a vinheta de vocês. Tem uma música ali que realmente chama muito a atenção em termos de sonoridade e tudo mais. Eu vou tentar fazê-la na harpa. Olha, que honra. E depois eu vou fazer um pupurri com músicas do Vangelis. Aí 1492. Vou passear um pouquinho, né? Que ótimo. Então vamos lá. Sensacional. Então, com a energia dos seres mais astrais e celestiais aqui conosco e com a Celi. Celi, obrigada. Celi a casa Rodrigues, é sua. Gratidão, viu? Vocês. Uma honra. Obrigada.
Gente, é demais, né? Eu sinceramente, lindo demais lindo, e emociona, lindo. Porque faz a vibração da gente eleva, eleva. Eu vi notas musicais dançando no ar, porque a Celi, ela é a própria música que gente, maravilhosa, Celi, você me emociona, viu? No mínimo ela trouxe para cá Lira, né? Com certeza, né? O povo de Lira, olha. Celi, uma pergunta. Para quem quiser contratar teu show, como é que faz? Sim, eu tenho meu trabalho de música com harpa, que já quase 30 anos que eu toco esse instrumento, e nós fazemos todo tipo de evento, todo tipo de trilha sonora, tanto para cerimonial religioso de casamento, como para todo tipo de celebração social. E o meu site tem o meu nome, então é www.celyrodrigues, CELY com S no final, .com.br. E o telefone para contato, para contratações, é 11 3531 2254. Repete, Celi, repete. 3531 2254, DDD 11 de São Paulo. E o site www.celyrodrigues.com.br. CELY Rodrigues. Celi, maravilhoso. Eu peço para que você agora ouça um pouco dos conhecimentos dessa mestra, porque a Lebarello traz um conhecimento estelar, a gente vai passar. Por quê? Sincronicidade ou não, Celi trazendo essa música das esferas astrais mais altas. E hoje nós estamos aqui com alguém que tem contato com os seres das Pleiades. E ela vai falar um pouco deles. Tudo bem? Tudo bem. Falando aí sobre maestria, é uma coisa que a gente começa a perceber nesse novo ciclo, depois da transição, depois do período entre 21 de dezembro de 2012 e 21 de fevereiro, que foi a época em que as energias começaram a se estabelecer de forma mais objetiva, é que daquele momento em diante, nós alcançamos um outro nível de maestria. Somos mestres da nossa própria individualização. Neste sentido, não precisamos mais daquele conhecimento vertical, onde você me ensinava e eu a você. A gente se une para despertar o melhor de cada um e fazer a nossa maestria chegar até os outros e contagiar os outros seres. Então, hoje, nós estamos num planeta que não é mais uma escola, é um planeta agora de pleno desenvolvimento de potenciais, apesar de estarmos começando, né? Nós estamos no primeiro minuto de aula. Nem sei se a gente chegou ainda a um primeiro minuto completo. São 13 mil anos para a gente conseguir descobrir como é que se vive depois de formados nesta escola, nesta terra, que não é mais um planeta, ainda bem, de provas e expiações, mas é um planeta de pleno desenvolvimento de potencial. Estamos graduados, somos mestres. Agora, mercado de trabalho também não é fácil, né, gente? Não é fácil. Não funcionou, carta azul, bilhete azul. Aí. Então, vamos ver como é que a gente se sai. Né? Primeiro, a Kátia é mais polida. Eu já demitido direto. Não, a Kátia é excelente. Ale, explica para os nossos internautas, para o nosso pessoal todo, quem são os pleiadianos e qual a função deles nesse momento aqui no planeta Terra. Muito bem. Primeira coisa é que quando a gente imagina, por exemplo, um sistema solar, as Pleiades são um conjunto de estrelas. Se a gente imaginar um conjunto de estrelas enorme, gigantesco, como as Pleiades representam, ela tem estrelas maiores, estrelas menores, a gente vai ter que pensar num número gigantesco de seres. O que as pessoas fazem muita confusão normalmente é a existência real na terceira dimensão e a existência na quinta dimensão. Então, por exemplo, quando nós perguntamos aos nossos companheiros, irmãos pleiadianos, onde é a quinta dimensão, eles dizem para a gente assim, estiquem os braços. As informações estão em camadas, em pilhas, elas estão aqui presentes. Você não precisa sair deste planeta, nem de qualquer outro, para achar uma outra dimensão. Porém, existem planetas, então isto é um lado. O outro lado é a existência de planetas com vida, sim, como no nosso. Mas aí é uma vida tridimensional, parecida com esta vida daqui.
Os pleiadianos são um povo como tantos outros povos estelares, que tem uma função de caminhar junto com a gente na questão do conhecimento. Eles são mais avançados? Não, eles já passaram por isso. É a diferença dos irmãos mais velhos, não é alguma coisa de divindade, nem de adoração, de sabedoria plena e absoluta. Eles passaram por um patamar, porque viveram mais tempo e tiveram mais experiências de sutilização e de possibilidade de contato com outros povos. Então, eles são para a gente orientadores e tutores. Eu acredito que assim, a melhor palavra para eles seja a palavra tutor, porque nos apontam alguns caminhos, mas nunca, em tempo algum, mexerão com o livre-arbítrio. Isso é alguma coisa que nos pertence, não tem nenhuma obrigatoriedade ritualística, nem com pleiadianos, nem com povos de outras estrelas e sistemas. Bem, eu quero fazer uma pergunta. Primeiramente, eu quero agradecer o grupo, né? Era de Cristal. Com certeza, um beijo ao grupo. Então vamos mandar beijo. Olha, se eu não mandar beijo, gente, eu sairei daqui nem sei como. Ó, olha só, atenção. Primeiro, aos queridos 4 cofundadores do grupo, em ordem alfabética, sempre, né? Então vamos lá. Yara Bichara, João Alberto, Luiz Barello e Marcos Coraza, um beijo para vocês. Nós não somos nada sem esta unidade entre os 5. Um beijo para o pessoal do Facebook Era de Cristal, Grupo Era de Cristal, que eu queria ter trazido assim, um papelzinho com o nome de todo mundo, mas a gente ia passar uns 10 programas falando. Então, um beijo para vocês, beijo para os ADMs do grupo que seguram a onda e beijo para o pessoal da Ideia Editora, do livro Seja Luz. Nosso livro que está à disposição no www.ideiaeditora.com.br. É um livro com os princípios Vamos tirar. É isso que eu ia perguntar. Eu quero saber os princípios. Mas antes dela falar os princípios, eu tenho uma pergunta básica. Ai, meu Deus, é muito básica. Pergunta. Porque eu comecei o programa falando um dos princípios. Ela vai explicar todos os princípios, que é fundamental, né, Ale? É lindo, é meu livro de cabeceira. Esse daqui, ó, é meu, tem a minha dedicatória. Ó. É verdade. Aqui é meu esse. Ale, uma pergunta que não quer calar. Vamos lá. Atualmente, eu vou fazer essa pergunta porque eu sou pesquisadora metafísica e tenho certeza que os internautas estão esperando que eu faça a pergunta, mas é muito pertinente. Atualmente, em vários centros espíritas, falam-se da atuação de vários seres extraterrestres e intraterrenos. Eu gostaria de saber se os pleiadianos estão envolvidos com religiões. De maneira alguma. Eles estão envolvidos com a fonte. E a fonte não tem uma denominação religiosa, nem filosófica, nem absolutamente nada. Então, quando a gente fala fonte, a gente inclui estas noções de divindade, que são noções particulares e tridimensionais. Porque é impossível que... Vamos pensar num jogo de futebol? Metade da torcida está rezando para que o time A ganhe, para um Deus, e para o mesmo Deus, metade da torcida rezando para que ele perca, né? Então, essa questão da divindade na terceira dimensão, ela é uma colcha de retalhos formada por muitas ideias, nenhuma errada, porque se a gente for a fundo, a gente descobre o amor e a luz e o bem em todas elas. Não tem erro. O que tem são linguagens diferentes. Um planeta hoje, com 7 bilhões de habitantes, não teria como falar o mesmo idioma. E aí, essas divindades vão servir para explicar pela cultura, antropologicamente, o que acontece com aquele povo. E os seres estelares, todos eles, não estão envolvidos com conceitos religiosos. Você falou de Ainda bem, né? Você falou de extraterrestres, de intraterrestres. E aí, assim, a questão é, esses aportes energéticos destes outros seres, eles visam o desenvolvimento individual, com vistas ao coletivo. Por isso que tem tanta gente trabalhando. Gente e não gente, né? A gente chama de individualizações. A Kátia pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Os seres minerais, os seres vegetais, os animais que não são humanos, os próprios elementos, o fogo, a água. Então, esses são individualizações que estão aqui
para que esse planeta inteiro como corpo se desenvolva. Então, interagem com o meio, né, para que as coisas aconteçam também da melhor forma. Eu estou te perguntando isso porque a gente vê várias pessoas em centros espíritas recebendo entidades que se intitulam pleiadianas. Eu gostaria de saber a sua opinião, até para desmistificar esse fato, eu acho interessante, porque a gente sabe que quando uma pessoa recebe Jesus Cristo ou Arcanjo Miguel, ela está usando um argumento de poder. Isso também poderia ser um argumento de poder da pessoa? Com certeza absoluta é um argumento. E assim, imagine, a gente tem o exemplo hoje do Facebook, né? Todas as frases do mundo ou são do Pedro Bial, ou são da Marta Medeiros, do Augusto Cury, ou do Augusto Cury. Então, assim, desembarque pelo lado esquerdo do trem, Cora Coralina. Não é possível uma coisa dessas. Então, a gente se utiliza... Adorei. A gente se utiliza desses subterfúgios para ter um pouquinho de fama e de sucesso. Porém, nós temos um dispositivo interno e muito grande depois do período da transição, que nos faz perceber o que é verdadeiro e o que é real. As questões ligadas ao Códex têm um primeiro conceito que nos explica que realidade é diferente de verdade. A realidade está aqui, esta mesa, ela é real. Mas esta mesa não é verdadeira como está apresentada aqui. Então, isso requer, claro, um estudo um pouco mais profundo, algum tipo de reflexão, mas a gente consegue, lendo estas mensagens, ter pelo menos uma pista, ter indícios de se aquilo está alinhado ou não. E o primeiro fator se chama medo. Te trouxe medo? Esquece, porque nenhuma das coisas que servem para o nosso desenvolvimento acontecem via medo. Elas acontecem via amor, via motivação, via energia, via luz, via alegria, via felicidade. Se alguém chegar lá para você e disser, olha, você tem que fazer isso, porque começa a desconfiar, a gente não tem também nada. Questione. E também assim, né, gente? Seres extraterrestres não vão trabalhar com a fascinação de massa jamais, com né? certeza. Até porque são seres que já não tem mais esse egão que nós temos siderado aqui no planeta Terra. Cris, tem uma coisa que a gente só comenta até nos encontros presenciais, porque requer um pouco mais de conhecimento das informações, senão as pessoas se assustam. Segundo todas as mensagens e informações que nós temos aí ao longo desses 12 anos, na quinta dimensão não se tem mais livre-arbítrio. Como assim? A gente vai deixar de escolher? Não. Os seres da quinta dimensão já sabem que não dá para escolher entre amar e odiar. É amar, é a regra. Não é livre-arbítrio nesse sentido. Como a dualidade não existe, no padrão pentadimensional, não tem mais escolha. O caminho é aquele. Literal, somos todos um. Literalmente, somos todos um. Como que são os pleiadianos, fisicamente? Se você já tem uma imagem para explicar para o nosso internauta? Bom, os nossos contatos com os pleiadianos são relativamente recentes, eles têm 2 anos. Desde o início dos nossos trabalhos, no ano 2000, nós começamos recebendo mensagens e informações de seres que se denominavam formas pensamento. Não tinham uma existência corpórea e nem tinham tido um histórico de existência. Informações convergidas e sabedoria no sentido de conhecimento. O mental pulsante. O mental pulsante que, às vezes, conseguia se comunicar e que, em quase 99% do tempo, nós, receptores, eu e Luiz Barello, não conseguíamos entender. Nós não alcançamos o conhecimento completo, o entendimento completo do que eles nos passaram nesses 10 anos. Ainda é um material que a gente estuda e algumas fichas caem. É uma coisa extremamente complexa. Mas, no final de 2011, este grupo de formas pensamento se afastou e colocou a gente em contato, aí sim, com os seres pleiadianos, com um ser pleiadiano em especial. E falando deles, é a mesma coisa que a gente fala assim, eu conheço alguém do Nordeste. Bom, olha o tamanho do Nordeste, quanta gente tem no Nordeste, quantas culturas tem no Nordeste, então eles sabem tudo de tudo? Não. Eles sabem o que diz respeito
a parte em que eles alcançam. Porém, existe um conhecimento geral e comum, como aqui na Terra. A gente precisa pensar, fazer esse paralelo. Eles não sabem tudo de tudo o tempo inteiro. E também não entram no terreno pessoal, o que é muito legal. Não vão responder se você vai ganhar na Mega Sena. Eu já tentei. Não vão responder se aquele negócio vai dar certo. Eu já tentei. Não vão te dizer qual é a ação que você deve aplicar. Não vão te dizer qual presidente vai ganhar, perder, qualquer outro tipo de coisa. Eles estão não preocupados, mas ocupados com o desenvolvimento planetário. E se precisarem das pessoas da Terra, vão usar. Mas normalmente trabalham com os que não têm este ego que você acabou de falar, né, não, Cristina? porque eu estou te perguntando porque eu gosto de desmistificar os fatos. Eu acho até a função do programa Enigmas é essa mesmo, porque tem muita gente nesse auto-engano. E tem muita gente que nesse auto-engano leva centenas de milhares de consciências a acreditar que aquele ser vai curá-lo, ou que aquele ser que está ali pode delinear um caminho para a sua própria existência. E o que você está deixando claro aqui é muito sério, que cada um tem um caminho atípico de evolução. E cada um tem que buscar por si próprio. É isso que eu estou entendendo. Não só isso, mas assim, a questão de... bom, eu quero saber o que vai acontecer. Então tá, eles vão te fornecer caminhos para que você encontre com você, com os seus corpos sutis, com a sua sabedoria, com a sua memória akáshica, e aí você descubra, a resposta não vem assim. Ela vem de dentro para fora, é sempre a gente que responde. E tem uma coisa, né, Cris, também, eles não fazem um conceito individual, eles são coletivos, então, praticamente sim, né? É pelo que eu estou entendendo agora sim, mas como eu conheci não, em cima do que você vários disse. centros espíritas que dizem atuar com... Porque o Pleiadianos é uma raça que todo mundo gostaria de ter contato. Dizem que são loiros, de olhos azuis bem altos. Não sei se isso é verdade. Desculpa, não sei se é verdade. São assim? Eu falei mais que a boca. Eles são... Olha, então, nós temos... Como era este processo? Esse processo era um processo de canalização. A canalização é diferente da incorporação, é diferente da psicografia. São processos... Só uma perguntinha. Eles incorporam as pessoas? Não. Gente, são energias entendi. Diferenciadas. A gente entraria... A gente já sabia, né? Você só está confirmando. A gente entraria em curto-circuito. São energias diferenciadas. Não é necessário que um corpo esteja dentro do outro, deixando bem claro que as outras formas e os outros processos são genuínos dentro dos conhecimentos e das informações destas outras filosofias. Eu estou me referindo apenas a esta. Tá? Então, não estou dizendo aqui que não existe incorporação, correto. Nada disso. Eu estou dizendo que... Mas essa informação que você tem dos pleiadianos que não é possível. Não é nem necessário e nem possível no sentido de incompatibilidade energética mesmo. Imagino, porque se eles estão na quinta dimensão e nós ainda nessa terceira, deve haver um choque evolutivo enorme. Então, né? As informações vêm em fluxos. Basicamente, você tem consciência enquanto está recebendo aquelas informações, mas é como se fosse um pouco difícil de pará-las, tá? Então, esse é o processo de canalização. Não há perda de consciência, não há nada disso, mas há um pouquinho de ausência. As coisas são vistas assim, meio enevoadas, você ouve o que está falando e vai recebendo essas informações como se você estivesse numa tradução simultânea. É mais ou menos isso. Que interessante, hein? Que interessante. Segundo eles, então, o corpo físico deles, quando eles se apresentam de forma física, ele segue mais ou menos um padrão conhecido, para que a gente não tenha um assombramento e fique mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, né? Então, eles são mais longilíneos, realmente, têm braços compridos, com certeza absoluta, não parecem nada comigo, apesar de falar com eles, eu só converso com eles, tá? Eu e meu 1,5 m, porque eles são altos, eles são alongados, eles são altos e magros, e lindos, e radiantes, mas esta beleza... É muito mais imaginem uma projeção, né? A gente encontra com a energia deles, sente um bem enorme, vê beleza naquela energia e projeta um holograma de beleza. A imagem deles é projetada pelo nosso olhar.
Por isso existem algumas diferenças. No geral, existe um consenso de que são, no mínimo, então, se são loiros e têm olhos azuis, não necessariamente, mas são altos, alongados e magros. Porque eles Os não loiros, comem, eles comem luz. É verdade. né? E Como é deve que ser vai loiro porque parece luz, né? A Isso, gente não vê. Isso. Aquela coisa das roupas Tom. prateadas, Sim. douradas, resplandecentes, coladas. É justamente isso. É uma questão de você ver os meandros da forma. E lembrando que é uma projeção da gente, esta visualização. Você sabe que eu tenho um relato rápido para contar aqui. É, Mas o rapidinho. pessoal está pedindo a Celi Não, de novo. já vai já, porque nosso produtor deu uma saidinha para tomar um café, mas já volta. Se ele já volta, já para encantar todo mundo, né, gente? Uma delícia. Mas, uma época eu fui fazer pesquisa de transcomunicação num determinado centro em São Paulo, onde o médium dizia receber uma pleidiana. E na transcomunicação, é revelador. A transcomunicação que nós pegamos foram seres com caras, com a feição reptiliana. Nada contra os reptilianos. Mas por que dizer que é um pleidiano e na hora da transcomunicação que revela exatamente o ser, são reptilianos? Eu acho que tem alguma coisa estranha, né? Porque dizia ela que ela era loira, de olhos azuis, uma pleidiana maravilhosa. E na hora da transcomunicação nós captamos estes seres, o que foi para nós bastante surpreendente. Entendeu? Então, assim, por que enganar? Por que Não precisa, e não tem necessidade. Se a mensagem é legal, se a palavra é legal, tanto faz de onde ela viria. Não né? pode ter esse preconceito, título, né? Não Bem, precisa de um título. Enquanto a gente não ouve a Celi, eu tenho inúmeras perguntas para você e são rapidinhas, pode ser? Pode. A Gláucia pergunta quantos livros você já escreveu, ou grupo? O grupo tem um livro só, ele se chama Seja Luz, Ideia Editora. Eu, particularmente, como escritora, tenho mais de 15 livros publicados, mas não nesta área. Estou preparando para este ano agora uma trilogia falando sobre o processo do despertar, mas não está pronto. Bom, a hora que ela estiver pronta, ela vem no Enigmas lançar o livro, Claro né, que Alê? Que a Lógico. Alê já é remida daqui, Lógico, né? lógico. Bem, nós vamos ouvir a Celi porque eu tenho mais ou menos umas 10 perguntas aqui rapidinhas para você Isso na aí. sequência. Ok. Celi, vamos lá? O que você vai tocar pra gente, Celi? A Celi é a própria melodia, né? Vocês viram, gente? Lira, É uma- lira. É uma melodia que chama-se Encantamento.
Eu nunca acreditei em anjo, mas eu acho que eu acabei de conhecer um aqui na Terra, viu? Não é possível. E é Como toca, Celi, fala. celestial, né? Passa de novo o teu Ah, contato, lindo, Celi. lindo. Ela encanta demais, né? Muito bonito. É brincadeira, viu? O pessoal quer saber, telefone, se você tem CD, por favor. Então, pessoal, eu tenho CD gravado, só que nós já tivemos a bênção de vender toda a edição, então eu preciso realmente fazer a duplicação do meu primeiro CD, que foi lançado em 2006. Então, através do site www.celirodrigues.com.br, vocês podem ter informações. Eu prevejo que mais um mês eu já estou com o CD novamente gravado. Vem lançar, Pode relançar. trazer Mas fica o aqui convite, pra Celi. gente. Vai ser um prazer. Lindo, lindo, Obrigada. lindo. Bem, e seus contatos, Celi, por favor. Telefone 3531 2254 e o celular também, se quiser acrescentar, 983175398 da operadora TIM. Perfeito. E tem perguntas para você, Ale. Vamos lá. Bom, daqui a pouco a Celi Bem. volta para encerrar como começou, né? É Com essa verdade. energia de luz aí, porque tem aqui o pessoal das Pleiades hoje aí, amparando o programa. Olha que bacana. Bem, Vamos às perguntas aqui, porque tem... Primeiramente, se o grupo, né, se reúne, se tem palestra, se tem cursos. É a pergunta da Bianca? Não, é uma pergunta aqui que Tá solta no meio tá do caminho? solta aqui no meio dos... Eu vi uma pergunta da Bianca Couto aqui, é uma querida do Rio de Janeiro. Isso. Seguinte, gente. Se você quiser, eu te passo a pergunta dela, que é bem extensa, mas vamos lá, vale não, muito não, a pena. Não, eu vou responder primeiro essa para a gente não se perder. A gente se encontra em São Paulo no quarto final de semana, no quarto sábado de cada mês. As informações estão no site unaversidade.org/movimento, que é o blog do movimento Era de Cristal. Unaversidade de Una, de um. Nós fazemos os encontros presenciais. Nós vamos aos lugares onde somos convidados. Nossas atividades são sempre gratuitas. Nós não precisamos cobrar pelas informações, porque elas nos foram dadas gratuitamente e serão transmitidas sempre gratuitamente. Então, informações dadas, é um prazer receber todo mundo e estamos em contato sempre no Facebook, no YouTube, no site. Nós somos um grupo bem movimentado mesmo. É um movimento movimentado. Não existe nenhuma empresa que represente a Lebarello. Não, nem Ale Barello, nem Yara Bichara, nem Marcos Coraza, nem Luiz Barello, nem João Alberto. O nosso movimento é o movimento Era de Cristal e unaversidade.org. Nós falamos com vocês assim, que nem a gente está aqui. E Bate-papo informal, né? é isso, ninguém precisa falar pela gente não, tá? Ninguém me representa, Ninguém né? me representa. Não, Quer não. dizer, só Não, vocês, não. né? Só a gente mesmo. Muito bom. Bem, nós temos pessoas do Brasil todo, de muitos lugares de São Paulo, interagindo conosco. Eu gostaria que vocês soubessem, com muitos elogios pelos trabalhos distintos, porém muito conscientes. E tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante do Luiz Augusto, que ele pergunta: como o ser humano é hoje, aqui, vivendo, como faz para evoluir dentro da sua pesquisa? Então, o que aconteceu é que desde 1985 até 2012, nós ficamos sem aporte energético do planeta. O planeta Terra tem um centro energético, é a Kundalini dele, a grande energia, a grande serpente mítica em todas as tradições. E ela veio do Tibete, caminhando, e parou na América do Sul. Para que acontecesse esse caminho, e hoje ela está na Cordilheira dos Andes. Para que acontecesse esse caminho, ela precisou desligar-se. Então nós ficamos de 85 até 2012 sem energia do planeta Terra. Todo mundo que fazia trabalhos com animais, minerais, vegetais, elementos e rituais xamânicos estava usando a reserva desses elementos e a sua própria energia. 2012, dia 21 de dezembro, quem não sabe, o mundo não acabou. Aí Vamos o que comer aconteceu? pizza nesse dia. Começou a transição. A transição foi o quê? Kundalini da Terra chegou na Cordilheira dos Andes, ficou paradinha ali e demorou 3 meses para ligar, entre aspas, como um reator, uma lâmpada que acende fraquinha e vai chegando na sua potência.
que acontece depois disso? No dia 21 de dezembro, esse período acaba, Kundalini da Terra funcionando a pleno vapor, tanto que a gente voltou energizado. Esse ano é diferente de tudo que nós já vimos. É verdade. Nós estamos até mais agressivos, mas essa agressividade é energia querendo sair. E aí, esta evolução, nós ganhamos este presente evolucional. Não é uma questão moral. A Terra tem um aporte de energia que propicia a evolução e o desenvolvimento de cada individualização. Ah, mas e os malvados? Bom, quando a gente fala em evolução, é uma possibilidade, uma chance de um salto individual. Se você não seguir isso, está no terreno da advertência, porque a Kátia é uma pessoa excelente, ou da demissão, porque eu sou radical. Né? É isso aí. E aí vai ter que evoluir num outro planeta. Como é que a gente faz para evoluir? A gente tem que ser o que a gente é, luz, só. É aceitar ser Só. a sua essência. Exatamente, é só isso. É disso que se trata. Não precisa de pirotecnia, não precisa de nada. E qualquer caminho pode te levar a isso. Não é a meditação do Era de Cristal, ou a meditação budista, ou a prática xamânica. Escolha o que tiver ressonância verdadeira com seu coração e se dedique a ser luz. Seja luz. É um imperativo. .com.br. Aí sim, eu Perfeito. tô gostando demais, hein? Bom, Kátia, tem mais perguntas, né? O Felipe de Garatá pergunta em qual dimensão você está? Nós, na terceira dimensão. Estamos na terceira dimensão. Todos nós aqui na terceira. Com acesso, a gente ganhou nesta transição um presente também, que é a possibilidade de acesso como estagiários à quinta dimensão. Mas é um caminho que a gente tem que aprender a trilhar. Se essas dimensões estão empilhadas e aqui na nossa frente, eu preciso desenvolver a minha capacidade de chegar e descortinar, desconstruir a terceira dimensão para olhar para a quinta. Não está lá fora, não preciso da NASA, nem dos russos, né? Mas, por falar nisso, eu queria dar um oi para o Obama. Posso? Oi, Obama! Fala pro Obama. Você está vendo o programa Enigma. Com Você certeza. está. E nós vamos desconstruir toda essa terceira dimensão com muito amor no coração, Isso com muita mesmo. luz no peito, para que todo mundo saia juntos dessa Matrix. Isso que atrasa Exatamente. A Cris chegou no ponto. O que a gente vê é realidade, mas não é verdade. A verdade é um conceito que abrange a realidade, mas não é a realidade. Sabe E o que eu mais assim, gosto da Lê Barella? sim. É o bom humor dela, que ela É fantástica, ela ótimo. irradia isso, sabe, gente? Um gancho da pergunta anterior, Pois né? não. Porque na verdade ele queria saber se por você ter tantas informações você já tinha transitado e foi interessante o que você acabou de dizer. Estou na terceira, porém com estágios, né? Nossa, que nós a podemos gente faz um acessar. esforço enorme, gente. Essa coisa de evolução não é miojo, não fica pronto em 3 minutos. A gente não consegue fazer isso assim. Nós temos sim este canal de comunicação, mas não é presente e nem merecimento. Não é isso. E não é escolha, e os escolhidos para ouvir mensagens. De jeito nenhum. É um trabalho diário de conscientização e de recepção de informações. Por isso, às vezes, a gente some, a gente desaparece de internet, de contato, de convívio, porque é muita informação. E cá para nós, a terceira dimensão é uma delícia, é muito bom. Passear por aí, não ter compromisso com a sua evolução, falar o que você quer, pensar o que você quer, magoar quando for preciso e bater se preciso. Não funciona, mas é bom. É verdade. É Bom, bom, mas é bom, Você dá, você confortável. leva, né? É, né? Essa é a lei, ninguém Isso. foge à lei, né? Não, ninguém E foge à assim, lei. a pergunta é todas essas mensagens que você vem recebendo, os princípios, tal, é de que dimensão? Como eu falei no início deste nosso bloco, primeiro começou com as formas pensamento, né? Foram 10 anos de informações das formas pensamento. Nós estamos fazendo um caminho contrário. A gente está estudando isso agora porque a gente cresceu. 10 anos depois, nós somos um pouquinho melhores. Mais maduros, pelo menos. Paramos de perguntar os números da Mega Sena, pelo menos também, né? E agora, sim, essas informações elas vêm especificamente da quinta dimensão. Mas, depois da transição, o processo de canalização também mudou. Porque
parou esta coisa de informação de cima para baixo e a gente tem que ir lá buscar. Então, não é mais uma pessoa ou outra, todo mundo tem acesso, basta que você se conecte, E aí tem pistas para saber se isso é animismo, se está vindo do seu inconsciente, e aí são informações mais técnicas, mais elaboradas, mas não difíceis, não tem nada de difícil. Você perguntar para uma criança de 3 anos, ela te dá uma aula, fica tranquilo, a gente aprende em 1 minuto. Agora, eu vou só dar uns recadinhos, Cris, porque teve bastante interação do pessoal aqui. Né? Então, Rio, nós temos São Paulo, Pirapora, Beijo pra Santos, Pirapora, Rio, Santos, pessoal muitíssimo Rio ligado. de Novo, Jacareí, São José dos Campos, Igaratá, Santa Isabel, Arujá, Bom, Guarulhos, gente, pelo que eu estou vendo, é o Mairink, Brasil inteiro e o planeta Terra plugado aqui na Lê. E o Obama. Bauru, E o Obama que está aí também, né, Obama? Jandira de novo. Agora, antes da gente... daqui a pouco a gente vai encerrar. Nós, infelizmente, passa muito rápido. Que E é bom pediram para acabar avisar rápido. que esse é o melhor programa da TV Occult. Obrigado, mas obrigado. É mesmo. Na realidade tem que ser, né? Porque cada vez está melhor. Porque a gente aqui não teme em dizer essas verdades que estão acontecendo. O Eric disse isso pra gente. Vocês podem até ser ridicularizados, mas vocês vão trazer essa nova realidade. Nós né? acompanhamos o Eric Rondani na Daniken na palestra, na excursão, né? na conferência dele aqui pelo Brasil. O Daniken foi assim sensacional no que disse, e ele afirma: vocês precisam estar preparados para ver esta manifestação física. Então, não adianta ficar querendo ver seres de outro planeta se a gente não está conseguindo lidar com esse. Então, vamos nos trabalhar, nos modificar e nos melhorar para receber esta grande visita. E a nossa evolução não depende deles, a nossa evolução depende da gente. Vai ser simplesmente uma visita de cortesia. Olha que maravilha. Agora, uma pergunta que não quer calar, claro. Sim. Ale, com todo Oi. o conhecimento que você traz, quando você acha que eles vão fazer contato massivo? Em nosso tempo e espaço. Bom, eu tenho algumas teorias pessoais, não são teorias que vêm de informação, de canalização. São observações minhas e do grupo, a gente conversa muito e discute muito ao longo do tempo. Primeiro, eu acho que existe uma leva muito grande das sementes estelares aqui, prontas para se revelar. O que são, então, as sementes estelares? Tema da nossa palestra do dia 27, aqui em São Paulo. Convidadíssima, seria uma honra Eu gostaria que você falasse Sim. em que local, então já convido o pessoal, Então, que local, quando... São Paulo, é no bairro do Portal do Morumbi, inscrições no site universidade.org/movimento, tá? Façam a inscrição por ali, é um dia inteiro de trabalho, gratuito, Gratuito, hein? Espaço do coração aqui. Então tá, onde a gente faz a prática, Espaço do Coração, Kátia, é a nossa conexão com a 5ª dimensão interna, é uma porta de entrada, é uma meditação específica passada por eles, para que a gente conecte a nossa 5ª dimensão interna. A 3ª dimensão tem 2 dimensões, interna e externa. A 5ª dimensão tem 2 dimensões, interna e externa. E a gente aprende um caminho, que nem um ratinho assim, ó, para ir buscar o queijinho, que é a 5ª dimensão interna. Você tem que completar o endereço, o local e a hora, que você não completou. Então, o endereço está no site, eu não tenho ele de cor aqui, por isso eu estou tentando dar um tropeço, mas ela é muito atenta. Desculpa. Pelo site, vocês fazem isso, ok? universidade.org/movimento, dia 27, sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Parte da manhã, exercício do espaço do coração, alinhamento energético, que é uma prática que não é cura, eles chamam de correção, porque eles dizem que o nosso corpo é perfeito. A gente só precisa corrigir, não tem nada que curar, não tem nada de errado. Olha que legal, hein? Vocês estão ouvindo, gente? A Lê Barello falando, uma pessoa seríssima. Então, quando venderem uma cura por aí, questionem. E o Códex? E de tarde a palestra das sementes estelares. E só terminando a sua questão, assim, eu acho que eles já estão aqui. Representados por algumas pessoas absolutamente anônimas, que observam o dia a dia, que veem o comportamento e que, de repente,
de algum jeito, vão se conectar e falar, podem vir, porque isso aqui está lindo de ver. E isso começa pela gente. E você acha que vai ser logo isso? Eu tenho certeza que Imediato. eu vou ver, mas eu tenho intenção de viver uns 150 anos. Eu sim, verei, sim, eu verei. Eu Olha, também vou ver. Seja luz para todo mundo, porque todo mundo está saudando luz, aqui, então seja luz. Haja luz e seja luz. Piracicaba, senão vão, né? Ó, Piracicaba, um beijo a todo o povo aí, né, Kátia? E nós vamos encerrar, né? Vamos, mas antes disso, antes de encerrar o nosso vai dar uns minutinhos a mais aí, eu quero que a Lê Barelo dê a sua mensagem final para o nosso internauta, deste momento, desse Somos Todos Um e dos Pleiadianos. Gente, o que eu tenho a dizer para vocês é muito simples, é repetitivo e é só isso que nós falamos o tempo inteiro. O grupo, o movimento Era de Cristal, todo o nosso trabalho e não somos nós, isso não é privilégio nosso, nós não estamos reinventando a roda, nem trazendo para cá algo nunca visto. A mensagem do amor e a mensagem da luz é sempre a mesma. Esteja conectado, próximo do amor e longe do medo. Seja quem você é. Isto que vocês estão vendo, que a gente olha no espelho, é só a nossa imagem. A nossa identidade é luz pura, tem toda a sabedoria, é conectada, é una. Então, vamos nos integrar e nos colocar nos nossos verdadeiros lugares de mestres, como vocês citaram, da nossa própria individualização e de construtores desta nova verdade, e não apenas da Matrix, que a Cris falou, da realidade. Seja luz, seja luz, seja luz. É isso. Seja isso aí. luz, seja É porque luz. aqui no Enigmas, Kátia, o mundo não é dos espertos. É dos despertos. Perfeito. É aqui no Enigmas, gente. E para encerrar o Enigmas, agradecendo ao Planeta Terra, ao Obama, que esteve aí conosco, né? Eu chamo a Celi para encantar novamente com essa vibração de amor, de luz. Porque, olha, se falam de anjos, eu conheci um aqui no Enigmas hoje. É verdade. E harpa e tudo, hein? Linda, linda, É verdade linda. ou não é, Alê? Ai, olha, eleva, é uma coisa que te eleva e te leva. Então, É verdade. façam suas meditações ao som da harpa de Celi Rodrigues. É isso aí. E obrigada por todas as interações. Obrigada, queridos. Gratidão, planeta. Gratidão, Beijo. lindas. Amanhã Gratidão, lá na Ale. TV Mundi, hein? Eu também sou sua fã, viu? Beijo, querida. Somos gratidão. fãs. Beijo. 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 Tchau, tchau. Pronto?